Mas não é só individualmente, não é só um trabalho individual que nós precisamos fazer. Há também a necessidade de um trabalho coletivo na busca do Espírito Santo. A irmã Elaine comentou, essa completa reforma devemos buscar a cada dia e não esperar o Espírito Santo no caimento da chuva para termos a vontade da mudança, porque nesse pensamento nem a receberá. Não adianta as virgens loucas buscarem o azeite quando o noivo já está às portas. Vai ficar de fora. Precisa buscar antes, certo? Muito bem. Amém. Então, falando sobre esse trabalho coletivo, a gente falou bastante sobre a busca individual pelo Espírito Santo. Mas e no coletivo? Nós, como igreja, precisamos fazer algo? Irmã Jennifer, o que diz pra gente, irmã Ellen White, no livro, na revista The Review and Herald, 25 de fevereiro de 1890? Irmã Jennifer. Oi, Pai Júnior. Quando as igrejas se tornarem igrejas vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia. Muito bem, então nós precisamos também, como igreja, estar vivos, então isso entra no reavivados. Lembra que nós precisamos de duas coisas também, é um tema até legal de nós estudarmos no futuro: reavivamento e reforma. Nós precisamos estar vivos, reavivados e atuantes, né? Trabalhando, né? Com a mão na massa, na pregação do evangelho, né? E o Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. Então a gente tem que estar buscando. Não é só esperar o Espírito Santo vai cair. Uma hora vai cair. Não, é orar, buscar, né? Se consertar, mas também orar por isso. E aí o que vai acontecer? As janelas do céu se abrirão para cair os aguaceiros da chuva serôdia. Vocês estão escutando um barulhinho aqui de fundo, como se fosse uma coisa batendo? São ali as gotas da chuva batendo no toldo ali da minha janela. Só que quando o Espírito Santo cair, não vai ser essas gotinhas, vai ser aguaceiros da chuva do Espírito Santo. Amém? Então, vamos lá. O que mais que nós precisamos fazer, né? O que a igreja precisa fazer? Irmã Jéssica, o que diz pra gente o livro, a irmã White, no livro Serviço Cristão, página 253? Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Aí é complicado, hein? Você tá vendo como a busca individual ela é muito importante, mas a união da igreja no trabalho pela obra de Cristo é muito importante. Todos estejam cooperando, não importa como, assim, no sentido, não precisa todo mundo estar fazendo o mesmo papel, a mesma função. Nós somos a igreja, um corpo, e cada um pode fazer uma parte. Mas enquanto todos não, porque não vai chegar em todos, né? Porque vai ter gente que está dentro da igreja que não vai receber. Mas enquanto a maior parte, a maioria da igreja não estiver sendo cooperador de Cristo, então o Espírito Santo não vai ser derramado, certo? Então nós precisamos estar todos cooperando pela obra, cada um na sua parte, né? E aí sim nós vamos receber. Que a gente pode estar fazendo parte desse trabalho, dessa obra, cooperando para a obra de Deus, aonde quer que nós estivermos, é numa viagem, é num passeio, é na ida ao mercado, é no final de semana, é no trabalho, em qualquer lugar, nós podemos estar fazendo parte, né, da cooperação da obra de Deus. A irmã Elaine ainda disse assim, ó, a coletividade é necessária para o fortalecimento da igreja. Aí eu me lembro daquele hino da nossa saudosa irmã. O Espírito Santo só vem, se unidos formos irmãos, se obedecemos também, então virá nossa redenção. Muito bem, Marlene, porque às vezes algo que para mim é muito difícil de vencer, para outro não é.
e às vezes eu já venci algo que o outro ainda tem dificuldade. Então vai um ajudando o outro, né? É interessante que um ajuda o outro. Ei, Júnior. Oi. Canta de novo. O Espírito Santo só vem se unidos formos irmãos, se obedecermos também, então fica a nossa redenção. Irmã Cleudiane perguntou, uma pergunta, nós podemos atrasar o derramamento da chuva serôdia? Digo, na união, no pensamento? Tá aí uma coisa que eu nunca estudei. Eu não sei, eu não vou saber te responder agora, e se alguém souber e quiser se manifestar, fica à vontade. Eu precisaria estudar mais para ter certeza. Pastor Gerson. A irmã White, ela faz um comentário de que o povo de Deus, ele atrasaria a sua volta, né? À medida em que o povo de Deus, ele não acompanha a verdade presente e não põe ela em prática, isso significa mais tempo ainda para que esse trabalho de transformar as pessoas e completar o número dos assinalados seja feito, entendeu? Por isso que Deus sempre está realizando algum trabalho importante, como esse que está sendo feito, para despertar as pessoas, tentando reavivar elas, para que elas possam colocar a sua vida em harmonia com a vontade de Deus, e aí sim a promessa possa ser cumprida, né? Vale ainda lembrar que os discípulos, eles tiveram uma preparação muito profunda, ficaram em Jerusalém, ali, esperaram de uma forma minuciosa, com espírito de união perfeito, de amor perfeito, de obediência perfeita à vontade de Deus, e ali a promessa se cumpriu, né? Então, acho que é isso que nós precisamos ajudar, né? A nós mesmos, primeiramente, e depois passar para os nossos irmãos. A importância da Igreja de Deus, se preparar pessoalmente, coletivamente, mas foi falado aí agora que o trabalho missionário, o trabalho de ir atrás das almas, desenvolve um efeito espetacular dentro de cada um. A pessoa se santifica, ela é transformada à imagem de Deus, ela passa a obter vitórias que, do contrário, se ela ficasse parada sem trabalhar para Cristo, não ia conseguir. Então, o trabalho missionário, ele desenvolve em cada um de nós um trabalho espetacular, como diz lá o livro de Salomão, aquele que regar, será regado. Então, ao você regar alguém com a palavra de Deus, com uma verdade, Deus também te rega com seu Santo Espírito, ajudando você a cada dia ser mais fiel e mais firme nos seus caminhos. Amém, pastor Gerson. Glória a Deus. E é o que eu ia falar. Eu ainda nunca tinha estudado sobre isso, sobre a questão da chuva serôdia estar atrelada ao derramamento do Espírito Santo. Mas eu sabia que, de fato, os anjos estão segurando os quatro ventos nos quatro cantos, enquanto o número de 144 mil não é completado. E é exatamente isso que o pastor Gerson explicou, né? Enquanto a gente não sair para trabalhar, fazer a obra de pregação, nos empenhar para levar a verdade para que esse número seja completo, nós estamos, de fato, atrasando o derramamento da chuva sobre nós e atrasando também a vinda de Cristo. Muito importante isso. Muito obrigado, pastor Gerson, pela dúvida que você sanou da irmã Cleudiane, que nos ajudou a compreender muito mais essa verdade. Irmã Jéssica. Irmã Jéssica? Falando um pouquinho ainda dessa questão da gente se preparar, né? Da gente buscar a nossa reforma, né? Eu lembro que há uns anos atrás, logo quando eu me batizei, acho que foi após o meu batismo,
eu conversava com a irmã Deuseni, né, e eu falava para ela, falava, nossa, irmã, tem coisas que é tão difícil para mim, né, para eu conseguir me desvencilhar, né? E ela falou para mim que ela falou assim, Jéssica, que as suas orações você tem que orar para Deus, para que o Espírito Santo te ajude a te moldar. E até então, como eu não era tão amadurecida assim, né, espiritualmente, eu não sabia disso, né? E aí depois que ela falou isso, eu comecei a orar para que o Espírito Santo me ajudasse. E aí, a partir daí, eu fui vencendo, né, cada etapa. Hoje, tanto que tem amigas minhas que falam, nossa, Lito, você mudou muito, você não era assim, né, porque ela, como ainda estava acostumada com o meu jeito anterior, né, e aí, quando começa a ver suas mudanças, as suas escolhas, acaba levando um choque, né, e e aí eu achei muito importante, porque a gente vê como a gente pode se apoiar também em alguns irmãos, né, que a gente vê que tem mais amadurecimento espiritual, né. Então, assim, a gente vamos pegar o que daquele irmão, o que falta em mim que naquele irmão ele tem, como que será que ele conseguiu? E ele também vai poder nos ajudar, e assim um vai ajudando uns aos outros para que a gente consiga esse amadurecimento, esse aperfeiçoamento, né. Então, depois desse conselho da irmã, eu melhorei muito, assim, fui abrindo, assim, meus olhos, né, e o Espírito Santo realmente foi tirando, assim, as vendas dos meus olhos e começou a fazer tudo sentido para mim, coisas que antes nunca fazia, né, então é muito importante, assim, a gente também ver como os nossos irmãos são importantes para nós também, para nos ajudar, assim como o Espírito Santo, né, porque ele é o nosso amigo, e o amigo tá ali para quê? Para nos apoiar, para nos edificar, para nos levantar, né, então é muito importante também essa ajuda dos nossos irmãos.